já ouviram falar de Agar? Quem já ouviu falar de Agar? Uma mulher na Bíblia com esse nome. Nós temos aqui uma experiência vivida por esta mulher para edificar as nossas vidas. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1, diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Verso 4: ele possuiu Agar e ela engravidou. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você. Final do verso 4. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. 6. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Verso 13 agora. Então foi o nome que ela deu ao Senhor, este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Abraão, queridos, é o pai da fé, é um dos homens mais importantes em toda a Bíblia, o grande patriarca. Apesar disso, ele não está isento de erros. Quando ele passou por pressões, como ser humano que era, ele cometeu algumas falhas, cometeu alguns erros. Esse foi um deles. Sarai, eles já estavam naquele território de Canaã por 10 anos, e aquela promessa de ter um filho não se concluía, não se cumpria. Sarai ficou meio cansada. Sarai é a mesma Sara, né? Deus depois na frente vai mudar o nome dela. Ela ficou meio cansada daquilo e ansiosa para que tivesse o filho, por fim constituísse uma família, pudesse ser mãe, nem que seja através de uma outra pessoa. E ela tem a brilhante ideia de escolher uma das servas dela, uma escrava lá, e dar para o seu marido coabitar com ela, e ela engravida.
Mas a palavra diz que foi só Agar engravidar que ela começou a olhar, verso 4, com desprezo para a sua senhora. Aí Agar, que era empregada, que era serva, que era escrava, ela se achou, ela cresceu, né? Ela se achou importante. E já não tinha aquela disposição de obedecer a sua patroa, já fazia corpo mole para as tarefas que ela tinha responsabilidade, não atendia direito os comandos da sua senhora. E ela foi reclamar com Abraão, falou: Abraão, olha só, essa mulher não me respeita mais, ela não me ouve mais, agora ela está se achando. E Abraão tirou o corpo fora, outro erro, né? Homem que não quer assumir responsabilidade, né? A ideia foi sua, o problema foi seu. Está mais ou menos como Adão e Eva, né? Tirando o corpo, tirando a responsabilidade. Faz o que você quiser, o que você fizer está certo, o que você fizer está bem feito. E a Bíblia diz que Sarai começou a maltratar a Agar, ao ponto dela fugir. Fugiu. Inclusive o nome Agar significa fuga. Fuga. Porque ela fugiu, ela foi para o deserto, ali da terra de Canaã, indo para o Egito, quem sabe querendo reencontrar sua família, seus pais, querendo reencontrar, né, um lugar para construir a sua vida de novo. Mas ela estava grávida. Imagina uma mulher grávida caminhando num deserto, de dia 50 graus a temperatura, ninguém suporta. E uma mulher ainda gestante, meu Deus, o caminho que ela escolheu foi totalmente errado, foi o desespero, né? Mas ela estava indo para o deserto, porque a vida dela se transformou num deserto. A situação que parecia tão boa, tão favorável, de uma hora para outra virou. Ela que se achou, meu Deus, eu fui escolhida, eu fui selecionada, olha que presente que eu tive, você é a mãe do herdeiro do meu Senhor. Mas aí depois se transformou numa perseguição, tristeza, dor, frustração, sofrimento. O deserto representa bem o sentimento que ela estava tendo, não é? E quando ela está lá no deserto, o que acontece? O anjo de Deus, no verso 7 diz, a encontrou. E é maravilhoso, queridos, que isso mostra o que Deus faz com o homem. Deus é um Deus que nos encontra nos desertos da vida, você sabia disso? Deus é um Deus que envia seus anjos para nos encontrar nos desertos da vida. O deserto era um lugar de morte, o deserto era um lugar de acabou, o deserto é um lugar de não tem futuro, não é? Mas naquele lugar Deus encontrou com Agar. E é importante nós lembrarmos isso, queridos, alimentarmos a nossa fé, porque em algum momento que você estiver passando por um deserto, você acha que mais nada pode acontecer, Deus pode te encontrar naquele lugar, naquela dor, naquele sofrimento, naquela frustração. Deus pode te encontrar. Deus enviou o anjo do Senhor encontrou Agar naquele lugar e perguntou para ela: para onde você vai? De onde você vem? Para onde você vai? E ela confessou: estou fugindo da minha senhora, estou fugindo da minha senhora. E o anjo disse para ela: volte à sua senhora, verso 9, e submeta-se, sujeite-se a ela. O que ele pediu não foi fácil, porque a Bíblia diz que Sarai maltratou muito, né? Eu acho que ela perdeu mesmo a cabeça, o equilíbrio, e foi algo muito pesado, senão ela não teria cometido a loucura
de grávida sair para atravessar o deserto, que é loucura. Mas quando o anjo falou com ela se dispôs a obedecer. Ela disse: eu vou obedecer, eu vou fazer o que você está falando, eu vou cumprir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Isso é muito importante, porque Deus nos encontra no deserto, e Ele sempre nos dá uma palavra, e essa palavra você pode receber, acolher, aceitar, e andar debaixo dela, tomar aquela direção, ou não, rejeitar, e continuar enfrentando o seu deserto sozinho. Mas aquela palavra foi uma palavra que falou para Agar voltar e se submeter, voltar, retroceder, né? Isso representa um arrependimento, uma meia volta. Estava indo por um caminho, mas eu vou voltar. Estava indo por um caminho para longe de Deus, estava indo para um caminho de morte, mas agora eu vou voltar para um caminho debaixo da palavra do Senhor. Queridos, isso na vida cristã é uma constante para os filhos do Senhor. Em alguns momentos nós nos perdemos, há momentos das nossas vidas que nós nos desconectamos da palavra, e o Senhor te encontra, de alguma maneira Ele fala aos nossos corações, para nos trazer de novo para um lugar aonde Ele nos quer. Pode ser um lugar até que nós estávamos fugindo dele, uma situação que nós estávamos fugindo dela, mas Deus te quer naquele lugar, porque aquele é o lugar da tua promessa, aquele é o lugar do teu milagre, aquela é a situação que Deus preparou para fazer algo grandioso na sua vida. Quem pode dizer amém? É interessante, né? É interessante, porque nós temos que meditar, nós temos que raciocinar, nós temos que refletir. A Bíblia diz que ela ouviu, que ela atendeu, que ela fez aquilo, e ela recebeu uma promessa. Olha só, verso 10: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém poderá contar. Meu Deus, olha só, era uma nação que ia surgir aqui, e uma nação que teria uma proteção do Senhor, uma nação que Deus iria usar, que Deus iria manifestar de alguma maneira o propósito dele, através daquela mulher, uma simples mulher, escrava, né? Fugindo da sua dona, da sua senhora, parece que não tinha jeito. E o que é mais interessante, queridos, é porque terminando essa passagem, no verso 13, a Bíblia fala algo que é o motivo da mensagem de hoje, quando ele diz aqui: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Essa palavra no hebraico é El Roi. El Roi, é o Deus que me vê. Essa palavra é muito importante, porque ela chamou esse Deus que falou com ela de Senhor. Ela se apropriou, ela tomou posse, ela se submeteu. Quando ela submete a palavra, quando ela obedece, ela está recebendo o senhorio daquele Deus que estava se revelando a ela. E ela diz: tu és o Deus que me vê. Por quê? Ela era uma pessoa que achava que o Deus era só o Deus dos seus patrões, dos seus senhores, mas achava que ela não tinha direito, que Deus não iria se importar com ela, que ela não era importante, que Deus não se daria o trabalho de visitar uma simples serva, uma mulher que agora era fugitiva, não tinha valor, mas ela se sentiu valorizada, ela se sentiu uma pessoa que foi vista. Deus me vê, Deus está me vendo. E essa é uma palavra maravilhosa, queridos, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que nos vê. Você serve a um Deus que te vê.
Você pode dizer amém? Deus é um Deus que te vê. Ele viu Agar naquela situação. Ele viu o sofrimento dela. Viu a injustiça que ela estava sofrendo. E foi até ela, foi ao encontro dela, para mudar uma história com um fim terrível, em um recomeço, em uma história nova. Quantos creem em novas histórias em Deus? Amém, queridos? Você precisa alimentar a fé do seu coração, manter a esperança viva, porque assim é Deus. Deus é o Deus que me vê. Levanta sua mão comigo e diga: Deus é Deus que me vê. Fecha teus olhos, olha para o alto e fala: Tu és o Deus que me vê. Mais forte, diga: Tu és o Deus que me vê. Deus está te vendo, querido. Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que te ouve. Deus é um Deus que sabe o que você está passando. Deus é um Deus que sabe o que você está vivendo, que se interessa, que se preocupa, que a sua vida é importante para Ele. E essa mulher, nesse estado, nessa situação, é para nós um símbolo, é para nós um exemplo, é uma pessoa que você deve sempre se lembrar. Olha lá, Deus foi atrás de Agar. Deus foi atrás de uma mulher lá, grávida, gestante, para morrer no meio do deserto. Ele foi atrás dela. Isso é muito importante, se importou com ela, não é? E queridos, nós vemos na palavra várias vezes justamente isso, que Deus é um Deus cujo, segundo a Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é dele. Salmo 11:4 fala que os olhos do Senhor examinam os filhos dos homens. Salmo 139, tão conhecido, fala que Deus nos conheceu, que os seus olhos nos viram ainda, a substância ainda informe, o embrião no ventre materno. Os olhos de Deus já estavam sobre nós, sobre você desde ali. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Jesus, quando Pedro negou a Jesus, não é? Jesus tinha advertido que Pedro falou que: olha, não te deixarei, eu não vou te abandonar, ainda que todos te deixem, eu não vou te deixar. E Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aconteceram 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez que Pedro negou, Jesus estava lá na casa, no pátio onde ele foi martirizado pelos soldados, e Pedro estava lá também se aquecendo do frio e tentando observar, e ele negou Jesus a terceira vez. Naquele momento, Jesus olhou para ele, que ele estava a uma distância que podia ver, e Pedro olhou para Jesus e os olhares deles se cruzaram, e a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque aquele que tinha prometido jamais deixá-lo, jamais abandoná-lo, 3 vezes em um tempo breve tinha negado a Jesus, e aquilo doeu demais. Mas os olhos de Jesus estavam sobre Pedro, porque depois ele iria reabilitar Pedro. Quantos se lembram de Zaqueu, que era de pequena estatura, subiu no sicômoro, e quando Jesus estava passando por baixo, Jesus olhou, levantou a cabeça, olhou para Zaqueu e falou, ele viu Zaqueu, e disse: hoje, desce depressa, porque hoje me convém comer em tua casa. Então Deus é um Deus que nos vê em toda a palavra. Nós vamos saber que servimos a esse Deus, é o Roi, no hebraico, é o Roi, o Deus que nos vê. Porque quando ele viu Agar, o ver de Deus não foi só um olhar, mas foi um ver que trouxe amparo, que trouxe consolo, que trouxe força, que proporcionou uma virada na vida daquela mulher, da morte para a vida.
não é? O olhar de Deus é um olhar que transforma, quem pode dizer amém? O olhar de Deus é um olhar que dá uma nova direção, que dá um novo destino. Deus deu uma nova direção para Agar, ela nem imaginava. E querido, fique ligado no Senhor, mantenha a sua comunhão, o seu espírito, que Deus às vezes tem uma direção assim para a sua vida. Detalhes da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, não é? Que podem representar um futuro novo, maravilhoso, como foi o de Agar. Ainda que ela teve que crer naquela palavra e se submeter, não deve ter sido fácil, mas ela obedeceu. Assim como nós fazemos coisas às vezes que não é fácil, e principalmente a nossa carne não agrada, não é prazeroso, mas nós obedecemos e nós fazemos porque estamos honrando ao nosso Senhor. Não entendemos às vezes por que temos que fazer aquilo, mas fazemos honrando ao Senhor, crendo na sua soberania, que Ele é o Deus que nos vê e sabe de todas as coisas. E lá na frente você vai colher o seu fruto. Lá na frente você vai ver o resultado. Lá na frente apenas você vai enxergar o benefício que foi você ter mantido a sua fé em Deus, negado tantas propostas, rejeitado tantas coisas e situações agradáveis à carne, ao ego, não é? Mas você disse não, e lá na frente você vai entender que Deus te poupou, Deus te protegeu. Então deixa seu coração saber dessa verdade, alimenta isso no seu coração, porque principalmente nos momentos difíceis, às vezes nós achamos que nós somos esquecidos. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não está vendo. Jó, abra sua Bíblia em Jó capítulo 10, verso 2 até o verso 4. Todos sabem do sofrimento, da luta de Jó. E quando ele estava na crise de tudo aquilo que ele passava, sem entender por que ele estava vivendo aquilo, então ele estava relutante. Aqui no verso, capítulo 10, de 2 a 4, diz assim: direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações têm contra mim. Olha só, tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, que sou eu, né? Enquanto sorris para o plano dos ímpios. Porque para Jó, a tragédia da sua vida levava muitos que ele um dia repreendeu pela iniquidade, pela injustiça, está achando bom ver Jó sofrendo tanto assim. Tá vendo? Seu santarrão, você não disse que era homem de Deus, você servia a Deus, você cria na palavra dele, olha o que você está passando aí. E muita gente zombava de Jó, e Jó não tinha o que falar, ele não tinha defesa, ele ia para Deus, falou: Deus, não é? É isso que ele está falando, o Senhor está me condenando, pelo menos fala do que o Senhor está me acusando, pelo menos revela do que o Senhor está me culpando, o que eu fiz, Deus? E Deus não falava nada durante muito tempo. Ele diz aí: tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das suas mãos, que era o sentimento dele. Eu estou sendo oprimido por quê? Por que essa opressão? Por que o Senhor me rejeita? Olha só o sentimento, você vai entender o conflito de Jó, certo? Ele estava falando, tentando interagir com o Senhor, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Deus está agradando os pecadores e está se voltando contra. Mas no final de tudo aquilo, queridos, mesmo sem Jó saber que aquela situação tinha uma permissão, tinha um consentimento, ele acaba se rendendo ao poder de Deus. Ele acaba se rendendo, e ele, como Agar, vai obedecer ao Senhor. Vai obedecer ao Senhor. E no capítulo 42, vamos ler o verso 1.
Jó, ali ele foi vencido, ele se arrependeu, ele se quebrantou, ele percebeu a bobagem que ele estava falando, que Deus começou a falar com ele, ele viu, Senhor, eu não tenho que falar nada contra o Senhor não, o Senhor é Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Ele reconheceu o senhorio de Deus na vida dele. Então Jó respondeu ao Senhor 2: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mudou ou não mudou a linguagem de Jó aqui? Mudou, queridos. Ele se rendeu, ele se submeteu, ele parou de brigar com Deus. Parou ou não parou? Vem ele ficar murmurando, reclamando, discutindo com Deus. Eu sou santo, o outro é ímpio, o Senhor protege o ímpio e pune o santo, e tal, aquela... E Deus falou: rapaz, você é um caco de barro, você não sabe de nada, você está cheirando a leite ainda, né? Estou sentindo o cheiro da sua fralda, você está querendo me ensinar alguma coisa? É mais ou menos assim, né? Se você for ver quando Deus se manifesta na vida de Jó, é mais ou menos esse discurso. Jó, não sabe de nada. E é isso que às vezes nós falamos, nós não sabemos de nada, e nós temos que confiar no Senhor e crer nele, e ter a disposição de obedecer, e para isso nos humilharmos, nos rendermos ao seu poder, ao seu senhorio, amém, queridos? E Jó se rendeu. E aí no verso 5, sintetizando, ele diz o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Oh, querido, Agar passou por essa mesma experiência. Talvez ela achasse que Deus fosse o Deus dos seus patrões, o Deus de Abraão, o Deus de Sarai, mas ela não achava que ela tinha o direito de ter esse Deus para ela. Deus podia ver Abraão, Deus podia ver Sara, mas Deus não me vê. Quem sou eu para Deus me ver? Para Deus se importar comigo, se interessar nas minhas necessidades, para ter alguma coisa para mim, um plano para a minha vida. E esse foi o choque de Agar. Ela chamou um nome de Deus que não tinha ainda na Bíblia: o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Eu estou sendo vista. Ela estava surpresa, com temor. Eu estou sendo vista por Deus. Deus se importou comigo, Deus se interessou pela minha causa, Deus se importou, Deus veio até mim, não é? Ou seja, os olhares se cruzaram aqui, e aquilo, como eu disse, significou força para Agar. Deus ali deu uma direção para Agar, Deus deu proteção para ela, Deus fez uma promessa que o filho dela seria grande, poderoso, seria uma grande nação. Imagina só, Agar, que não era ninguém, e Deus fez algo tão grande. Assim somos nós, amém, queridos? Nós somos os filhos de Deus, que só precisamos entender que o nosso Deus nos vê, e sairmos daquele tumulto, daquela luta, daquele conflito, da nossa dor, do nosso sofrimento, acharmos que Deus não está nos vendo, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos atendendo. Querido, continua obedecendo ao Senhor. Você está obedecendo ao Senhor? Pare de reclamar com Deus, porque quando nós entrarmos nessa briga, nós estaremos fazendo o que Jó estava fazendo. Renda-se ao Senhor, renda a sua vida a Ele, renda, creia. Sabe, querido, você não vai dar conta de fazer muitas coisas na sua vida, mas se você se render ao poder de Deus, Ele fará para você. Ele fará o que você não pode fazer. Quem pode dizer amém? Ele faz o que nós não podemos fazer. Creia no seu coração. Então Jó disse: meus ouvidos antes tinham te ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso é muito importante, querido. Sabe por quê? Porque nós podemos até achar que, entender que os olhos de Deus, eles estão mesmo sobre toda a terra, né? Como nós falamos, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus vê tudo, Deus olha e vê todas as coisas. Mas será que nós acreditamos que os olhos de Deus estão sobre nós, nesse sentido,
Ele quer nos direcionar, Ele quer nos conduzir, Ele tem o melhor para você, amém, queridos? Que às vezes nós saímos da vontade de Deus, pensando que nós podemos fazer e construir algo melhor, mas o melhor é a direção do Senhor. Não há homem algum na terra que vai construir uma vida melhor longe da presença do Senhor, né? Então esse Deus cujos olhos que enxerga tudo, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, né? Ele não é apenas um Deus que sabe das coisas, mas é o meu Deus que me vê. Quem pode dizer amém? É o meu Deus que me vê, e eu não vou brigar com Ele, eu não vou discutir com Ele, eu vou me render, eu vou estar preocupado em ouvir a sua voz, para rapidamente obedecer, para rapidamente atender, e vou alimentar a minha confiança, que esse Deus está cuidando de mim, está cuidando do seu hoje, e vai cuidar do seu amanhã. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. H significa fuga. Não vamos aceitar ser fugitivos de Deus, queridos. Cuidado que nós arrumamos subterfúgios de fuga do Senhor. Construímos nossos próprios caminhos, nossas próprias ideias, damos um jeitinho, arrumamos a coisa do nosso jeito. Não, tome cuidado para você não fugir da vontade do Senhor. Ao contrário, tenha a disposição de se render a Ele e permitir que a soberania dEle triunfe na sua vida, porque assim como H, Deus vai fazer coisas maiores e melhores na sua vida. Amém? Vamos orar? Fica de pé comigo, por favor, essa noite. Aleluia. Como é que está o seu coração nesses dias, nesses tempos? Se eu passar pelo fogo, né? É bom passar pelo fogo? Não é não, né? Mas se os seus pés são santos, você vai ver os olhos de Deus sobre a sua vida. Você vai ver os olhos de Deus sobre a sua vida. Sabe aquilo que vai se ajeitando? Sabe aquilo que conserta? Sabe a porta que abre? Sabe o que não estava dando certo, que passa a dar certo? Sabe o que não funcionava e que passou a funcionar? Amém? Uma nova oportunidade, uma vitória que você não esperava. Isso são os olhos de Deus sobre a sua vida. Isso são os olhos de Deus sobre a sua vida. Você vai se surpreender. Você vai lembrar dessa palavra. Amém, meu irmão? Quem está ouvindo o que eu estou falando, diga amém. Você vai lembrar dessa palavra. Coisas vão começar a acontecer na sua vida e você vai falar: são os olhos de Deus na minha vida. Os olhos de Deus estão sobre mim. Amém? Os olhos de Deus estão sobre você. Não há nada que fuja o seu olhar. Não há nada que fuja da sua visão. Fecha teus olhos. Não fuja de Deus. Não fuja da presença do Senhor. Surpreenda-se e glorifique a Ele. Tu és o Deus que me vê, Senhor. Tu estás me vendo. Nada passa desapercebido ao teu olhar. O Senhor está vendo, inclusive as lutas, as pressões. O quanto está difícil, Senhor. O Senhor está vendo seu gemido, querido. Deus está vendo. Nenhum momento Ele tira os olhos da sua vida. Só que você não vai caminhar mais em direção ao deserto. Você vai obedecer a palavra de Deus. E o seu caminho é o contrário do deserto. Pode não ter chegado ainda, mas você está voltando para a sua Canaã, onde Deus tem uma história nova na sua vida, onde Deus tem milagres, onde Deus tem o seu crescimento, onde Deus tem a sua alegria, onde Deus tem a sua paz. Quantos creem, diga amém. Fecha teus olhos agora, põe a mão no seu coração. Tire do seu coração toda aquela discussão com Deus. Tire do seu coração, tire da sua mente toda aquela briga com Deus. Deus, por que o Senhor não me vê? Por que o Senhor faz isso? O Senhor está fazendo aquilo? O Senhor não me atende, o Senhor não me ajuda. Tira essa linguagem da sua mente. Tira essa linguagem do seu coração.
Você serve a um Deus que te vê. Você serve a um Deus que te vê. Ele melhor do que ninguém vai te conduzir. Pai, guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Ajuda-nos a mergulhar, Senhor, nessa e termos experiências maiores contigo, meu Deus. Assim como Jó, antes eu pensava que eu conhecia o Senhor, mas agora os meus olhos te veem, meus olhos foram abertos, meus olhos cruzaram os olhos de Deus. Eu sinto no meu espírito esse cuidado de Deus com a minha vida. Eu sinto no meu espírito esse cuidado de Deus com a minha casa. Amém, queridos? Levanta as suas mãos e fala para Ele: Senhor, Tu és o Deus que me vê. A minha vida está diante de Ti, ó Pai. Tu controlas, Tu governas. Tu és aquele que conduz, Tu és aquele que conserta, Tu és aquele que me leva a novas fontes, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que tem o melhor para mim, e eu vou te obedecer, assim como Agar, ela obedeceu. O anjo falou para ela: volta e obedece a sua senhora. Volta e obedece a sua senhora. Ela voltou, obedeceu, e a palavra de Deus, a promessa do Senhor se cumpriu grandiosamente. E a promessa de Deus vai se cumprir grandiosamente na sua vida. Vai se cumprir, querido. Você está caminhando pela fé, você está vivendo pela fé. Tudo que você faz é consagrado ao Senhor. Todo propósito é consagrado ao Senhor. Ele te vê e Ele está te conduzindo na direção oposta do deserto, mas para a terra das promessas, das bênçãos, das alegrias, em nome de Jesus. Cante essa canção. Obedecendo, crendo no Senhor, e o Senhor está nos conduzindo no caminho oposto do deserto. Pai, agora nós queremos chegar a dias dizendo: isso é porque Deus me vê, isso está acontecendo porque Deus me vê, isso é porque os olhos de Deus estão sobre mim, e você vai ver isso. A graça, o favor, a bênção, a direção, a proteção, a vitória, os milagres, a alegria, a saúde, a restauração da família, a sua prosperidade, porque o Senhor te vê. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor, dizer glória a Deus? Amém. Ele é o Deus que nos vê, Ele é o Deus que nos vê.
Vamos entregar o envelope. Você que queira participar do momento das ofertas, dos dízimos, levante a sua mão, nós vamos consagrar ao Senhor. Você pode participar. Todos que estão assistindo da sua casa também, se quiser, use o Pix da igreja, 27992250270, 27992250270. Amém? Vamos orar. Pai querido, recebe nossos corações no teu altar esta noite, expressados, demonstrados por esses dízimos, por essas ofertas, por esses parceiros de Deus. Pai, é um privilégio te honrar com as primícias da nossa renda. Senhor, nós declaramos com isso que te amamos, cremos em ti, confiamos e dependemos do Senhor. Sê com cada um dos teus filhos, nessa última semana do mês, o mês novo que vem, Pai, que o Senhor possa passar adiante de nós, abrindo fontes novas. O Deus que nos vê, nos conduz às fontes de bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças ao Senhor. Quem precisar de entregar, só levantar as mãos que vão levar até você. Terça-feira nós vamos encerrar a campanha do mês de setembro. Venha participar conosco, o poder da oração. Venha participar. Sábado nós estamos com o Cine Arena maravilhoso, 19h30, e domingo que vem, 19 horas, estaremos juntos como família. Vamos ficar em pé, orar, encerrando. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa comunhão, por cada irmão, cada família aqui representada. Abençoa os lares que estão nos assistindo também, as vidas, os corações que estão nos acompanhando agora ou em outro momento. Que a unção, a graça, a vida, o amor, a proteção, o livramento, a provisão do Senhor venha sobre a sua vida, e que todos os seus filhos saibam que tu és o Deus que nos vê, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, vamos em paz. Tem um cafezinho para os que estão aqui. Deus abençoe.